Campeonato Brasileiro de Flamengo e Vasco tem Clássico dos Milhões nesse final de semana. O Vasco segue a preparação e o técnico Vanderlei Luxemburgo está ali quebrando a cabeça para substituir algumas peças importantes do time. Pois é, no Flamengo, dois assuntos mobilizam a atenção de todos: o Vasco e Balotelli. Não necessariamente nessa ordem. Álvaro Loureiro e Ricardo Lai contam como os times estão se preparando para esse jogão de sábado. Quarta-feira é de trabalho no Flamengo. Trabalho embaixo de chuva e tudo. Nem a mudança no tempo impediu o Jorge Jesus de comandar a atividade no CT Ninho do Urubu. Ele prepara o time para o clássico diante do Vasco. Sem Rafinha suspenso, o português deve apostar em Rodinei. Já no ataque, as notícias são positivas. Lincoln e Gabigol, recuperados de problemas musculares, devem estar à disposição e podem reaparecer no time. Na última rodada, o Flamengo diminuiu a diferença para o líder Santos. A distância hoje está em 5 pontos. Mas a notícia do dia não estava no CT Ninho do Urubu. O assunto do momento é Mário Balotelli. Uma comitiva do Flamengo está na Europa para tentar fechar com o jogador. E essa quarta-feira foi um dia decisivo na negociação. O rubro-negro carioca ganhou uma forte concorrência. O Brecha, time da região onde o jogador passou boa parte da infância, entrou na parada e pode atrapalhar os planos do Flamengo. Segundo a imprensa europeia, o atacante de 29 anos está inclinado a aceitar um contrato de 3 anos, oferecido pelo clube italiano. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindler e o advogado Marcos Mota seguem em solo europeu. Nas últimas vezes em que o mochilão rubro-negro passou pelo velho mundo, Rafinha e Felipe Luiz vieram na bagagem. Será que com Balotelli o desfecho será o mesmo? Esse daí é o detalhista Vanderlei Luxemburgo. Há poucos dias do primeiro clássico como técnico do Vasco contra o Flamengo. E aquela declaração na primeira entrevista dele, deste lado, faz todo sentido. Vou te responder o que pode acontecer. Eu quero me tornar um ídolo do Vasco. E o Flamengo, para mim, agora ficou para trás. Nem falar do Flamengo, só vou aceitar a pergunta do Vasco. E a partir do momento em que eu começar a trabalhar, eu quero que eles lembrem do Luxemburgo, treinador do Vasco, com grandes conquistas. Mas agora precisa pensar no Flamengo. Como montar um time competitivo para enfrentar o rival sem Thales Magno, Marcos Júnior e Marrone. Ele é um grande jogador ofensivamente, ele ajuda bastante defensivamente, pelo meu lado também. Mas foi como eu falei, todos nós aqui estamos condicionados a quem sair vai entrar e vai dar conta do recado, isso eu tenho certeza. Os treinos desta semana são fundamentais para Luxemburgo definir os substitutos. Nesta atividade, nenhuma indicação clara. A mudança também é necessária no retrospecto dos clássicos. São 12 jogos sem vencer o Flamengo. Em 3 anos, foram 4 derrotas e 8 empates. Essa sequência de jogos não é normal, a gente sabe que a gente se cobra por esses resultados, ainda mais em clássico, sendo um Vasco e Flamengo. Mas é claro que também não é fala 3 anos e parece que são inúmeros jogos e também não são tantos jogos assim. 10 pontos separam o Vasco do Flamengo, uma diferença de 11 posições na tabela. Mas para Henrique, essa superioridade rubro-negra na classificação perde força com o peso da rivalidade. A gente sabe que o momento deles é diferente do nosso dentro da competição, mas isso fica... Claro que são grandes jogadores, como nós também temos grandes jogadores que jogaram em grandes lugares aqui também. Então a gente sabe que essa diferença fica quando se entra dentro do campo, né, e se coloca o trabalho todo lá. Então a gente sabe que é um time inteligente, que gosta de jogar muito com a bola, mas a gente também tem a nossa estratégia e a gente vai usar isso dentro do jogo.